nós pudéssemos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 ao 20, que nós lêssemos e depois ter mais um momento de oração. Eu queria dizer para os irmãos que eu sinto que tem sido muito proveitoso e que o Senhor possa continuar superando a nossa expectativa. Amém. E muito mais, irmãos, num tema como esse, que o Adriano comentou ontem, dizendo que esse sermão chama tanto a atenção do coração dele, porque eu penso que eu posso dizer que eu partilho do mesmo conceito que ele tem, porque não foram palavras ditas por nem um vaso do Senhor, nem um dos servos do Senhor, mas pelo próprio Filho de Deus. Amém. Então isso vai muito mais além do que nós pensamos que já sabemos. Sim. E especificamente a porção de hoje é uma das porções muito complexas e às vezes muito mal entendida no meio do povo de Deus. O tema de hoje que eu tenho para repartir com os irmãos é a respeito, o tema seria Jesus cumpriu a lei. Em que aspecto isso se dá? E qual é o perigo de não se entender isso e a consequência para a nossa própria vida e o que tem acontecido até mesmo no meio da igreja de Deus? Então, eu gostaria que nós lêssemos aí Mateus 5, a partir do versículo 17 até o verso 20. Quem tiver a Bíblia com a mesma versão que a minha e puder acompanhar, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Capítulo 5, verso 17. Quem puder ler, vamos juntos. Diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Queria ter mais um momento de oração. Senhor, nós suplicamos a Ti a ajuda do Espírito Santo, Senhor. Teu Espírito que soprou essa palavra, Teu Espírito, Senhor, que regenerou o nosso espírito. Amém. Senhor, sem a Tua ajuda, eu quero dizer diante dos irmãos que eu nada posso fazer. E que podemos dizer também todos juntos que sem Ti nada podemos fazer. Nós não temos dignidade nem para abrir a Tua palavra e nem capacidade para entendê-la, Senhor. Nos ajuda. Amém. Venha sobre nós o temor do Senhor. Amém. Venha sobre nós o zelo do Senhor. Amém. Abre nosso entendimento. Amém. Supera a nossa expectativa, Senhor, porque nós colocamos toda a confiança em Ti. Amém. E nós queremos receber do Senhor mesmo. Amém. O toque do Senhor e a luz do Senhor. Amém. Ajuda-nos, bendito Pai, Amém. para que nós nos tornemos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Amém. Nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amarra o inimigo e os demônios que tentam roubar a palavra, Senhor, que tentam distrair nossa mente. Amém. Nós suplicamos isso a Ti, Amém. confiantes que está conosco, Amém. aquele que prometeu que estaria. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui a partir do versículo 17, o Senhor Jesus começa, eu poderia dizer, é o mesmo sermão,
mas ele começa uma etapa de um modo mais específico a partir de agora. Se no capítulo 5, verso 1 a 9, ele falou das bem-aventuranças, os irmãos vão perceber uma coisa interessante nesse capítulo 5. Do capítulo 5, verso 1 ao 9, há as 9 ou 8 bem-aventuranças, como alguns tentam colocar. Eu também, olhando alguns eruditos comentar sobre isso, uns falam que é 8, e veio até tipologia do número 8, das 8 bem-aventuranças. Outros falam que é 9, né? Mas independente de ser 8 ou 9, o fato é que são bem-aventuranças. E nessas bem-aventuranças, elas são resumidas no conceito de sal e luz. Isso diz respeito ao caráter do povo do reino de Deus. Agora, a partir do versículo 17, Jesus vai demonstrar a vida do povo do reino. Uma coisa o que você é e outra coisa o seu procedimento. O aspecto do que você é, sal e luz, estão registrados naquelas 9 bem-aventuranças. E o que você deve fazer, seu relacionamento, sua conduta com os seus irmãos, primeiro na igreja e depois no mundo, é salientado a partir desse verso 17. O interessante é que no capítulo 5 do 1 em diante, primeiro Jesus dá as 9 bem-aventuranças e ele resume o conceito a partir do versículo que fala do sal e a luz. Aqui agora, ele vai primeiro dizer qual é a sua relação com a lei, qual é a relação dos seus que realmente estão em seu reino com a lei, e depois, em cima disso, ele vai passar a partir do verso 21 a explicar quais são as leis que regem esse reino. Então isso é muito importante nós sabermos. E agora eu queria pedir aos irmãos que a gente se concentrasse no próprio Senhor. Amém. E em toda ajuda, irmãos, que o Espírito Santo possa nos dar para nós entendermos esse assunto aqui. Amém. Porque esse assunto sobre Jesus guardar a lei tem sido muito mal interpretado no meio do povo de Deus. E tem gerado um relaxo na vida espiritual de muitas almas. Então, o versículo 17, se a gente voltar aí, diz assim, Jesus começa dizendo, porque irmãos, imagine, se põe na pele do povo judeu daquela época. Eles foram criados, né, antes da gente ler aqui, deixa eu só fazer mais esse preâmbulo aqui. Eles foram criados naquela esfera religiosa, judaica, da lei mosaica. E eles, né, tinham outro detalhe, muitos deles não sabiam ler. Muitos deles não sabiam ler. Eles voltaram do exílio, do cativeiro da Babilônia, e vieram, foram colocados ali, muitos cresceram e começaram a viver ali na terra da Palestina, mas não sabiam mais ler as línguas originais. Não sabiam mais falar o hebraico. O que se falava na época de Jesus, por exemplo, era o aramaico. E eles não sabiam mais ter acesso direto às Escrituras. Então dependia dos doutores da lei, dos escribas, poder ler o texto no original e poder ensinar ao povo. E é por isso que os irmãos vão ver em Mateus capítulo 23, Jesus falando o seguinte, na cátedra, que é ali traduzido cadeira, mas a versão original é cátedra, é uma cadeira de ensino, de autoridade, posto de ensino. Na cátedra de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Porque a partir de agora o povo não pode, eles não têm mais acesso. E por isso você vai ver várias vezes, a partir dos capítulos que os outros irmãos vão comentar aqui, Jesus dizendo, ouviste que foi dito. Por que ele não disse, vocês leram? Porque ninguém lia mais. A maioria do povo não lia mais. Irmãos, e onde a Bíblia não é lida? Onde a Bíblia não pode ser lida? Vocês sabem da história da igreja. Quando a Bíblia não é lida, os demônios passam a ensinar. Até mesmo por meio dos mestres mais, parece que iluminados, né? Então o problema aqui é que eles não estavam lendo mais. E os fariseus construíram uma estrutura, vamos dizer, teológica, farisaica em cima, cheia de tradições, mas não mais na palavra de Deus. Por isso Jesus vai dizer, ouviste que foi dito. Ele não disse vocês leram, vocês ouviram os fariseus interpretar desse jeito. Mas eu vou dizer, eu porém vos digo. Amém. Então agora ele vai, por um lado, dizer a verdadeira relação do seu povo, primeiro dele mesmo e depois do seu povo com a lei. Porque o povo foi criado ouvindo os fariseus ensinar, o ensinamento dos fariseus era um ensinamento hipócrita, era duro, mas não tinha conteúdo.
E agora o povo ficava nesse tipo de expectativa. O que isso vai produzir? E todos queriam ser corretos. Todos queriam ser corretos. Aí vem um rabi, um Messias, que come com pecadores, que toca em leproso, que a lei aparentemente dizia claramente, não só aparentemente, claramente dizia que ninguém pode ter contato com o leproso. Esse mestre vem e toca no leproso. O que você e eu vamos começar a pensar se a gente estivesse na pele dos judeus? Esse Messias aí, não sei não. Comendo com pecador, deixa a mulher prostituta ficar esfregando o cabelo nos pés dele e ainda diz que pode perdoar pecado. Né? Depois além disso, ele não deixa apedrejar a mulher pega em flagrante adultério. Então o que dá na nossa mente? Parece que Jesus está contrariando o quê? A lei. É o que vai pensar. Então ele começa a esclarecer a relação dele com a lei. E depois da nossa relação com a lei. E ele abre essa nova sessão do sermão dizendo o seguinte: não penseis, porque eles estavam pensando. Quando Jesus fala para você que você está pensando, é porque você está pensando. Você pode dizer que não, mas você está. É igual Sara. Por que riste? Não ri. Riu sim. Riu sim. Não pense, porque está pensando. E sabendo que as palavras de Jesus é para nós, nós também pensamos isso. Nós pensamos que Jesus veio abolir a lei. Que Jesus veio deixar as coisas mais suaves, mais branda. Que a graça é light. Que a graça é graxa, como diz um outro irmão. Que a graça vai deixar a coisa mais fácil. Né? A graça, irmão. A graça. A graça, irmão. Fica na graça. Esse negócio de lei, isso aí, ó. Ixi, muito legalista. Então agora o Senhor vai falar o que é a relação dele com a lei. Verso 17, então, vamos ler de novo, diz assim: não penseis, porque nós costumamos pensar, que vim revogar a lei. Esse lei, com esse L maiúsculo, diz respeito a todo o conteúdo legislativo da lei. Ele diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. E esses profetas que aparecem aqui são aquela parte da escritura judaica que são chamadas de Ketubim, que é a parte que inclui não só os livros proféticos que nós conhecemos como profetas, mas inclui até aqueles chamados livros históricos que os judeus consideram como profetas. Hoje a gente estava brincando aqui na hora da gincana, e teve uma das perguntas, quiseram colocar eu e o Alisson, né? Meu Deus do céu. E um contra o outro, né? Aí fizeram a pergunta sobre os 12 livros históricos. Alisson, a gente não pensou nisso, nós só podia falar... A gente podia ter se safado falando, mas quem disse que é histórico esses livros aí? Quem disse que são 12 só os históricos, né? Porque você sabia que na lei judaica o livro de Josué é profeta. Por quê? Não tem profecia em Josué? Não tem profecia em Samuel? Então na nossa Bíblia aqui, irmãos, os teólogos falam que são livros históricos. Mas entre os judeus, muitos dos livros históricos são proféticos. Porque foram escritos por profetas e contêm profecias. Então, esses profetas que Jesus fala aqui, diz respeito à maioria dos históricos que a gente conhece, e todos os profetas. Né? Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, os 4 maiores e os outros menores. Então, Cristo diz: eu não vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Agora eu quero deter aqui com os irmãos nessa questão. Porque é aqui que a gente vai começar a entender o relacionamento de Jesus com a lei. Qual é o significado da palavra cumprir aqui? Isso não é... O Zaga falou para mim que um dos assuntos que é mais debatido no meio do povo de Deus é o batismo com o Espírito Santo. Né? Mas essa palavra cumprir aqui, parece que os eruditos também, ao longo de toda a história da igreja, não é muita gente que faz uma compreensão assim correta desse assunto aqui. E eu peço que o Senhor nos ajude a perceber, irmãos, o que é essa palavra. Eu tomei nota, por isso eu vou ler algumas coisas para vocês. A expressão
Jesus cumpriu a lei tem pelo menos 4 significados no Novo Testamento. Agora eu coloquei aqui, né? Se Deus permitir, vamos nos deter em pelo menos 3 deles. O significado do verbo cumprir, aqui no grego, né? A palavra cumprir, é interessante, irmãos. Em grego a palavra é plerosai. Plerosai. Plero lembra de pleroma, que significa plenitude, algo cheio, algo que foi enchido até derramar. Plerosai, essa palavra, vou ler o que os eruditos falam dela aqui, porque aqui a gente vai poder entender a relação do Senhor Jesus com a lei. Tanto A.T. Robertson, uma das maiores autoridades em grego do século XX, nos Estados Unidos, como H.E. Wein, o famoso dicionário Wein, de grego e hebraico, reconhecido como um dos maiores eruditos da história em grego e hebraico, e Edward Robson, concordam que o termo cumprir aqui não significa, como alguns creem, que Jesus veio guardar a lei e obedecê-la em nosso lugar. Isso é verdade, mas não aqui. Não aqui. Não é Jesus cumprir a lei em meu lugar que ele está falando aqui. Nós sabemos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei de Deus em nosso favor, em nosso lugar, para que pudéssemos ser salvos. Mas não é isso que está aparecendo aqui. Embora isso seja verdade, né, essa não é a ideia principal aqui. A.T. Robertson nos diz, o verbo abolir, que em grego é katalossai, abolir, katalossai, aqui significa desfazer-se de, ou pôr abaixo uma casa. Sabe onde esse verbo aparece na Bíblia? Em 2 Coríntios 5, verso 1, Paulo fala assim, sabemos que se a nossa casa terrestre, se cria no nosso corpo, desse tabernáculo se desfizer, ou seja, se ela se deteriorar, se ela ruir, temos da parte de Deus um edifício sólido, não feito por mãos, nos céus. Esse verbo, né, desfazer-se, é o mesmo usado aqui em Mateus, quando Jesus fala que ele não veio desfazer a lei nesse sentido. Ele não veio fazer que a lei fosse posta por baixo, fosse derrubada. Não. Destruída, como uma casa que é destruída. Não. Demolida. Né? Aqui, né, significa desfazer-se por abaixo de uma casa. E o verbo cumprir, esse plerosai aí, que aparece eu vim cumprir, olha só, irmãos, presta atenção no significado. Significa encher completamente. Completar o que está faltando. Completar o que está faltando. E aí diz assim, a própria Bíblia nos faz ter uma ideia específica desse significado do termo original. Pedi para os irmãos, vamos ler Colossenses 1:25, aonde esse verbo cumprir aparece, ele também usado por Paulo. Colossenses capítulo 1, verso 25. Deixa eu ver a hora aqui, porque hoje eu estou limitado. Tem um relógio aqui, mas o celular apagou. Colossenses 1, verso 25. Tem 2. Agora tem 2. Agora eu estou guardado, viu? Agora eu estou guardado. Colossenses 1, 25. Aqui Paulo vai dizer que ele tem um ministério que ele recebeu do Senhor, e esse ministério tem a ver com uma porção específica confiada a ele no Novo Testamento. Que porção era essa? Qual era a principal comissão do Senhor a Paulo? Não era nem mesmo levantar as igrejas, e não era nem mesmo pregar o Evangelho. A principal porção designada pelo Senhor a Paulo, que ele vai dizer aqui, era uma bem específica, que é o mesmo verbo usado por Jesus lá em Mateus 5,17. Vamos ler o versículo 25 então. Da qual, né? Da igreja, ele está falando que esse da qual aqui é em referência à igreja. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento
a palavra de Deus. Aqui o verbo grego é o mesmo. Paulo está querendo dizer que ele recebeu de Deus a comissão de completar os escritos do Novo Testamento, porque a palavra cumprir aqui também tem esse sentido de completar o que está faltando. Não é dar cumprimento no sentido de, eu fui ver outros irmãos falando que aqui Paulo está falando que ele tinha que pregar o Evangelho. Não é isso. Ele quer completar os registros da palavra de Deus. Irmãos, se Paulo não tivesse escrito as epístolas dele, se ele tivesse pregado, ficasse só de boca, quanto que nós hoje aqui perderíamos? Que entendimento nós teríamos do Espírito Santo? Da vida de ressurreição, da nossa união com Cristo, do propósito eterno de Deus. Paulo precisava completar o que ficaria faltando, a lacuna que existia na revelação de Deus, por meio dos profetas e apóstolos. E a coisa é tão importante, é tão pesado isso, que o próprio Pedro chega a colocar os escritos de Paulo no mesmo nível de autoridade dos escritos do Antigo Testamento. Pedro diz assim: e tendes por salvação, 2 Pedro 3, verso 15 e 16, a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, como costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas, e olha Pedro falando, difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Pedro falou que as palavras de Paulo eram palavras de Deus. E esse assunto que a gente vai ver aqui, importante por quê? Porque tem gente que fala assim, não, eu olho Paulo a partir de Jesus. Ou eu quero ver só o que Jesus falou. Jesus é da graça. Paulo foi que não entendeu direito Jesus. Não, irmãos. O Pedro diz, pela autoridade do Senhor dada a ele, que Paulo tinha inspiração divina no que escrevia. Nenhuma palavra dita por Paulo provinha de particular entendimento humano. Então aqui Paulo está dizendo que ele quer completar o que está faltando nos registros. Essa é a ideia da palavra usada por Jesus em Mateus 5,17. Dá para entender? Então quando Jesus fala que ele não veio abolir, mas veio cumprir, não é no sentido, que a gente também vai ver aqui, senão a gente não entende essa questão, não é no sentido de ele nos justificar ou cumprir a lei em nosso lugar, não é isso. Aqui o assunto tem a ver com completar o que tinha sido começado por Moisés, mas que infelizmente Moisés não tinha condição de dar total revelação e seguimento. E nem os escribas e os fariseus, muito menos, né? Então vamos voltar lá para Mateus agora. Jesus quer terminar o que havia sido começado. Começou-se algo por meio de Moisés, mas Jesus quer completar o que está faltando. Amém. Longe de destruir a casa, ele vai pôr mais colunas para ela ficar de pé e terminar a construção, porque ele está querendo dizer que Moisés não terminou essa casa. Essa beleza chamada lei do Senhor. Era acabamento. Ele vai dar o acabamento. Ele vai ser tão específico no acabamento que ele diz que nem o tio ou o i ficará e passará sem ser cumprido. Irmão, você já pensou nisso? Agora uma outra coisa que é importante a gente ver aqui. Eu vou deixar aqui, vou pedir para os irmãos para a gente considerar isso que a gente falou até agora, e para a gente ver a beleza desse cumprir de Jesus no sentido de completar, vamos ver o outro sentido, para a gente poder entender. Jesus cumprindo a lei em nosso lugar. Esse é o aspecto substitutivo. Eu sei que tem irmãos aqui que sabem muito bem disso, e eu vou pedir para esses irmãos não falarem. Né? Embora eu sei que o Zaga e alguns aqui não falam, mas tem alguns aqui que eu sei que já chuta, né? Eu quero ver o que vocês acham, os demais irmãos. Nós vimos aqui que Jesus veio completar o que estava faltando na lei. Então, em sentido nenhum, ele quer deixar ela fora. E é importante para nós que nós também observemos isso. Porque se a relação dele com a lei é essa, muito mais a nossa. Agora vamos ver em Romanos capítulo 10, verso 4. Romanos 10, 4.
Acharam? Vamos ler juntos? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Deixa eu perguntar uma coisa. E é aqui que fica o negócio. Ué, Jesus disse que não veio abolir. E Paulo está dizendo que Jesus é o fim da lei. E agora? Paulo está contrariando o Senhor Jesus? Hã? Você acha que o intérprete de Cristo está contrariando o Senhor Jesus aqui? Oh, irmãos. Então é esse aspecto que nós vamos ver agora, essa questão de Cristo ser o fim da lei em um sentido. Em que sentido ele é o fim da lei? Presta atenção no versículo, porque tem alguém que tem outra versão aqui, desse versículo? Ah, tem muito, né? Tem bastante aí, ó. O Eliseu, o que você tem aí, Eliseu? Mas qual versão que você quer? Não, pode ser, nossa. Pode ser a primeira que você tiver diferente. Vê aqui. Eu sou fã dela. Você é a primeira. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Vocês perceberam a palavra que apareceu ali? Para. Tem uma, como é que chama isso no português, Guilherme? É uma preposição que indica finalidade. Cristo é o fim da lei para uma finalidade. Uma finalidade. A nossa versão foi para a justiça. Não está errado esse termo justiça aqui. Mas a versão King James traduziu melhor. A NVI está assim também. Está assim também? Sabe por quê, irmãos? Esse termo justiça aqui aparece algumas vezes na carta de Romanos. É importante a gente entender como é que Paulo usa esse termo aqui. Vamos ver, por exemplo, Romanos 1, vamos voltar, porque eu estou falando para os irmãos, nós temos que entender em que sentido Cristo guardou a lei e a lei passou e em que sentido a lei permanece. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. O Zaga falou aqui no primeiro dia. Quem não creu no Senhor, esse sermão nem é para você. Esse sermão aqui só é para aquele que se sujeita ao governo do reino. E o reino diz respeito à esfera na qual Deus governa. Ao governo celestial de Deus vindo para essa terra. Isso é o reino. O reino de Deus. Agora esse reino, irmãos, e se a gente não entender isso aqui, nós não vamos entender Mateus 5, 6 e 7, nos próprios acampamentos também. O reino de Deus tem dois aspectos principais. Ele tem uma realidade aqui agora, que quando eu e você cremos que Jesus é o Salvador, nós entramos para dentro dele. Amém. Nós passamos a fazer parte desse governo. Amém. Certo? Mas existe também um aspecto do reino, que é a recompensa do reino, para aquele que for fiel. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Você crê em Jesus? Amém. Amém. Está fraco esse negócio. Você crê em Jesus mesmo? Amém. Ou tem dúvida? Então, se você creu, você já está no reino. Agora, se você estará no reino aquele dia, é outra história. É outra história. Por crer, você faz parte da realidade do reino. Embora você nem possa, talvez, estar vivendo ela. Mas se você creu, você entrou. Agora, irmãos, o galardão é outra história. E é com o assunto de galardão que Jesus está lidando aqui no sermão. Se você não crê, o seu caso é mais grave ainda. Eu não posso dizer outra coisa senão que o Zaga disse, é inferno, irmãos. Agora, se você creu e você não vive essa questão aqui, você não tem nada a receber do Senhor naquele dia. Nada. A não ser como é que eu posso falar? Uma espetada do lago de fogo, sabe? Você sabia que, apesar de nós sermos eternamente salvos, os cristãos também vão para o lago de fogo. E nós vamos ver... Estão falando que... Não, tudo bem. E nós vamos ver... É influência, irmãos. Isso é influência. E nós vamos ver que Jesus disse que é possível irmos para o lago de fogo depois de termos crido. Irmãos, isso não põe susto em vocês, não? Muito. Hã? Muito? Hoje, Dani, uma irmã falou que uma menininha chorou por causa do percurso do peregrino, com medo de não conseguir entrar na porta. Que o Senhor possa despertar esse sentimento. O Senhor desperte isso em nós. Amém. Porque pela obra de Cristo em nosso lugar, nós somos salvos do inferno eterno. Mas é por guardar a lei que Jesus completou que nós podemos ser salvos do inferno temporário.
E não pensa que vai ser gostoso, não, irmãos. Tem um desses textos que, se o Senhor der graça, a gente der tempo de ler, vocês estão preparados, vocês vão ver o horror que é. Tem irmãos que escreveram muito sobre isso. E nós precisamos entender esse assunto. O que significa perder o reino como recompensa. Então, aqui em Romanos, vamos falar primeiro de Jesus guardando a lei em nosso lugar. E depois de Ele elevando a lei para a disciplina do seu povo. Romanos capítulo 1, vamos voltar no verso 17. Versículo 17. Capítulo 1, poxa, eu estou em Mateus, perdão. Romanos 1, 17. Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus, presta atenção nesse termo aqui, visto que a justiça, essa é a mesma palavra usada em Romanos 10, verso 4. Justificação, seria melhor traduzido assim: a justificação de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo, ou aquele que é justificado, viverá pela fé. E aqui talvez a melhor tradução seja: ganhará vida pela fé. Receberá vida eterna pela fé. O justificado recebe vida eterna pela fé. Seria a melhor tradução. Aqui, irmãos, o que é a justiça de Deus que o Zaga já colocou aqui como, já lembrou aqui, que é justificado? O mesmo termo de Romanos 10, 4. A justificação é o método justo de Deus tornar justo os injustos. É a maneira do Deus justo pegar aqueles que deveriam ir para o inferno eterno e torná-los justos de um modo justo. Esse modo de Deus, essa maneira própria de Deus fazer isso, não se revela na lei, mas se revela no Evangelho. Agora presta atenção, ela não é revelada na lei, mas ela é testemunhada pela lei. Por quê? Porque o que são os sacrifícios que a lei fazia? Que a lei ordenava fazer? Tipos desse método de Deus. Deus tem um método próprio no seu tribunal, de tornar justo os injustos. E Ele faz isso de uma forma justa. Ele não pode passar por cima, irmãos. Ele não pode passar por cima da sua justiça. Deus não é um bonachão. Deus não é um Papai Noel. Deus não é um... Até o meu irmão Marcos Lordianos fala assim: você quer conhecer se realmente você está pregando o Evangelho? Veja um pregador que só fala de amor sem justiça. Esse pregador não sabe do Evangelho. Paulo não começa o assunto do Evangelho com amor. Paulo começa o assunto do Evangelho com justiça. Punição. E punição. E a ira se manifestando nos céus. Irmãos, nosso Deus é santo. Nosso Deus não é um Deus bonachão. Ele não é um Deus, né? Paz e amor. Ele é santo. Então, a sua santidade traz também o seu amor. E o versículo 17 diz que essa justiça se revela no Evangelho. Esse jeito de Deus justificar o injusto se revela no Evangelho. Como que isso se dá? Então eu queria que os irmãos pudessem ler a partir de agora comigo uma série de versículos. Romanos 5, 21. Vamos ver a nossa condição por nascimento. Romanos capítulo 5, versículo 21. Como é que alguém se torna pecador? Deixa eu perguntar aos irmãos. Como é que alguém se torna pecador? O que ele tem que fazer para ser pecador? Ele tem que matar? Ele tem que mentir? É a partir da hora que ele conta a primeira mentira, igual a criancinha que vai lá e derruba o quadro e só está ela, né, dentro do quarto. O pai chega: quem fez isso? Não sei. É a partir daí? Não. Aqui em Romanos, vai dizer para nós no versículo 21 do capítulo 5, que nós somos feitos pecadores por constituição. É uma coisa federativa, sabe? O nosso representante oficial falhou e a falha dele é imputada a nós. Romanos
21. Capítulo 5, verso 21. Vamos ler juntos. 5, 21 não, desculpa. É o 5... Meu Deus, perdi um versículo aqui, perdão. 19. É o 19? 12. Isso, é o 19, não é o 21 não, 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. O que você precisou fazer? Nada. Você só precisou nascer de Adão. Então, como diz o irmão Altmani, hoje você pode sair na rua e falar para uma pessoa: você é pecador. Você vai falar assim: não, eu não sou não. Eu pago minhas contas, eu ando em dia com todo mundo. Não desejo mal para Eu não desejo mal para ninguém. Você pode olhar no olho dele e falar: você é um pecador que paga suas contas, anda em dia e não deseja mal para ninguém. E vai para o inferno. E vai para o inferno com as tudo isso. contas pagas. Com as contas pagas. Uma boa pessoa condenada. Uma boa pessoa. Como diz o irmão Neck lá na conferência em Salvador, ele falou: o inferno está cheio de boas razões. O inferno, a estrada para o inferno está cheia de boas razões. Irmãos, nós só precisamos nascer de Adão para ser declarado pecador. E você pode ser um pecador que comete muito pecados e um pecador que não comete muito pecados. Fomos constituídos, a versão de Darby fala que nós nos tornamos pecadores por constituição. Entendeu? Foi imputado a nós. E nós só precisamos nascer. E já estamos condenados. O 12. 12. O 12 também. 12 também. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entrou por um homem, mas esse pecado foi transmitido, foi imputado primeiro como algo judicial, e também foi transmitido como natureza, e a morte passou a todos os homens que estão debaixo desse primeiro homem. Não há escapatória. Por mais que você seja bonitinho agora, você seja novinho. O primeiro homem, Caim, um assassino. O pecado estava nele. O pecado estava nele. Ah, mas... né? E ainda Eva achou que ele era o Messias, quando deu o nome para ele. E se enganou. Não tinha nada de Messias. Ele era do diabo. É o que diz em 1 João. E todos nós, irmãos, que nascemos de Adão, nascemos com uma filiação diabólica. Éramos todos dessa condição, não tem ninguém aqui. Se você é melhor porque não cometeu pecados, não ria de quem cometeu. Porque você e eu, se não cremos, vamos para o inferno tendo cometido ou sem cometer. É Ele, só Jesus Cristo é o caminho que Deus propôs a nós. Amém. Então, eu vou continuar tomando nota aqui de algumas coisas que eu achei importante falar para os irmãos. Como tal, estávamos condenados debaixo da santa lei de Deus. E éramos devedores a ela. Estávamos debaixo dela e condenados justamente por ela. Vamos ver Romanos. Tem uma expressão que Paulo usa em Romanos 6,14 agora. Vamos olhar lá também. Romanos 6, verso 14. Interessante essa expressão que Paulo usa aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não, agora, né, sendo cristãos, não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui quando ele fala debaixo da lei, é nesse sentido que a gente está falando aqui. É debaixo da jurisdição penal da lei. Você entendeu? Não quer dizer que não existe lei para nós. Significa que nós não estamos mais debaixo do princípio de salvação pela lei. Como devedores a ela e como tendo que cumpri-la para receber vida eterna. É nesse sentido aqui. Não estamos debaixo desse princípio de salvação pela lei. E para a gente entender um pouquinho melhor isso, eu vou continuar lendo aqui. Suas ordenanças, as ordenanças da lei, que eram justas e que a todos nós condenavam ao inferno, tornaram-se por isso um escrito de dívida contra nós. Colossenses 2, verso 14. Vamos olhar lá também.
Então aqui Paulo fala do princípio da lei, o princípio penal que nos condenava dentro da lei, e ele diz que isso era um escrito de dívida contra nós. Colossenses, capítulo 2, verso 14. Diz assim: tendo Cristo, né? Quem faz a ação aqui em referência ao Senhor Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Mas presta atenção, irmãos, nós estamos falando aqui da condenação da lei. Nós não estamos falando da lei moral. Nós estamos falando da condenação como ela sendo o caminho da nossa salvação. E por que ela era uma condenação e era prejudicial a nós? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para fazer mais um teste com vocês. A lei é errada? Tem problema? A lei tem problema? Não. Quem é que tem problema? Né? Como diz Romanos 7, a lei é santa, justa, boa e espiritual. Eu é que sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então o problema não está na lei. Sabe por quê, irmãos? Às vezes o Antigo Testamento usava um termo para a lei que é testemunho. Testemunho do Senhor. O testemunho significa que a lei é um retrato de Deus, uma foto pela qual você conhece o tipo de caráter que Deus tem. Quando Deus fala, por exemplo, não cobiçarás. Até dizem que se você quiser conhecer o caráter de uma nação, veja as leis que essa nação faz. Porque o caráter dos legisladores estará implícito no tipo de lei que ele cria. Né? O Brasil não presta. Né? Tipo de lei que ele cria. Por isso que nós estamos aqui nessa condição, né? No Brasil aqui. Mas isso é uma verdade. Então quando Deus disse, não cobiçarás, o que o salmista, quando chama a lei como testemunho, enxergava nisso? Ele enxergava um retrato da pureza de Deus. Deus é puro. Deus não cobiça, Deus não deseja o que não deve ser desejado. Quando Deus diz, não assassinarás, a palavra matar ali é assassinar, então eles diziam, Deus não é homicida. Deus não tem prazer em tirar a vida. Então, irmãos, a lei é um testemunho. Como a lei é um testemunho de Deus, ela é santa, não tem problema com ela. O problema está em nós. E exatamente por isso, diz assim, ó, quando Deus deu a lei, acompanhe o raciocínio. Então a lei é santa, o problema está em nós. Deus deu a lei porque a lei, ela tem que ser guardada. E ela tem que ser guardada por quê? Porque ela é um retrato fiel de quem Deus é. E aquele que quiser estar em paz com Deus, deve estar em paz com a sua lei, que é a condição para se chegar a Ele. Deus é justo, não é que Deus está caçando pelo em ovo, exigindo demais. Não é isso não, irmão. Não é nada disso. O fogo, quando chega perto da cera e derrete a cera, não é porque ele é mau. É porque é a cera que não presta mesmo perto do fogo. Ela que não tem condição, fazer o quê? A natureza dela não é conveniente com o fogo. A nossa natureza não presta. É a nossa natureza que não dá para ficar diante do Deus Santo. Deus não pode diminuir seu padrão. Ele não pode, porque se ele fizer isso, ele fica contra ele. E tudo que fica contra si é louco. E tudo que é louco também é fraco. E a essência de Deus é poder e não fraqueza. Um dia um ateu me perguntou, Deus pode criar uma coisa que ele não possa levantar? Eu falei, não. Aí ele deu aquela risada, te peguei. Se Deus não é todo poderoso, não pode criar uma coisa que ele não pode. Eu falei, não, meu filho, você está enganado. O fato dele não criar uma coisa que ele não possa levantar não prova que ele é fraco, prova que ele é poderoso. Ah, mas como assim? Eu falei, ó, se ele cria uma coisa que ele não possa levantar, ele está louco. Não é verdade? Ué, ele criou uma coisa que ele mesmo não possa levantar, ele ficou contra si. Porque a essência dele é só poder as coisas, não é não poder. Ele não é o todo poderoso? Então o que está na natureza de Deus? Poder, não poder. Se ele criou uma coisa que ele não possa levantar, ele ficou contra si. E tudo que está contra si é louco. Agora, você é louco, você que é louco de acreditar que fraqueza é poder.
Nossa! E ele tinha pegado um monte com esse negócio. Eu falei, meu filho, essa pamonha eu já comi faz tempo. Você não leu os livros que eu li. A essência de Deus é poder, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é o único que não é louco nesse universo. Sabe por quê? Porque Ele é perfeitamente santo. Nós somos loucos. Os anjos também têm um grau de loucura, sabe? Lá em Jó diz que Deus olha para os seus anjos e atribui loucura a alguns deles. E até imperfeições. Se eles não fossem assim, não poderiam cair. Então Deus, por ser infinitamente santo e perfeito, não pode ficar contra si. Aliás, a Bíblia diz que a única coisa que Ele não pode fazer. Ele não pode estar contra si mesmo, ou negar-se a si mesmo. Por isso, irmãos, olha só, nós não sendo nada iguais a Deus, nesse sentido, nós somos a loucura em expressão máxima. Olha, você fala com uma pessoa que ele vai para o inferno, se não crê em Jesus, ele dá risada da sua cara, isso não é loucura? Não, ele está rindo da morte eterna. Não, essa é o ápice da loucura. Era para pôr numa cadeira de força, numa camiseta de força dele e internar no hospício. Falar, doido, você está doido. Satanás também é doido. Né? Satanás é doido. Deus fala em Amós, falando de Satanás, fala, a soberba no teu coração te enlouqueceu. Ó, um anjo que vê tudo que ele viu de Deus ainda decide ficar contra Deus, está doido. Está doido, é loucura. Loucura total. E agora, porque nós não somos assim como Deus, nós não temos nada a ver com Ele. Nosso destino é o eterno inferno. Só que tem uma coisa, irmãos. Deus apresentou a lei a Moisés. E sabe o que Deus falou para ele? Vamos lá em Levítico, capítulo 18, verso 5. Eu acho que vai dar tempo. Levítico 18. E nós vamos ver Paulo repetindo esse versículo lá em Romanos. Verso 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aqui, irmãos, não sei se vocês perceberam, mas aqui isso é um importante versículo. Porque Deus está dizendo que a não ser que a lei seja cumprida, você não pode receber vida. Você quer ter vida? Tem que guardar a lei. Vamos ver a ênfase que Paulo faz desse versículo lá em Romanos 10 agora. Por isso que eu falei, nós vamos ler vários versículos. Você vai ficar para o Velho, para o Antigo, para o Novo Testamento. E nós vamos ler bastante coisa. Romanos 10, agora verso 5 também. Ele aparece aqui em Levítico 18, 5. E Paulo repete ele, segundo a tradução da Septuaginta, em Romanos 10, verso 5. Romanos 10, 5. Romanos 10, verso 5. Vamos ler juntos? Aqui Paulo vai dizer aquilo que Moisés tinha escrito lá. Mas aqui Paulo fala viverá, porque quando a gente lê lá em Levítico, a gente pensa que esse viverá aqui significa que ele vai viver obedecendo ao Senhor. Não é isso. Ali a tradução significa que o homem ganhará vida ao cumprir a lei. Certo? O requisito para se receber vida é que a lei seja satisfeita. Deus não abre mão disso. Deus não abre mão disso. Deus não abre mão disso. Se nós queremos receber vida, a lei tem que ser satisfeita. Porque Deus não pode aceitar nada que fique abaixo do padrão dele. Deus não pode comungar conosco. Deus não pode nos dar do que Ele é, se nós estamos merecedores de condenação. A justiça de Deus, que é inerente a Deus, não permite. Romanos 10, verso 5, agora Paulo repetindo diz: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Irmãos, Paulo era tremendo.
Ele está explicando aqui o texto de Moisés, dizendo o seguinte: no princípio da lei, o princípio, né, pela salvação por meio da lei era o seguinte: quer receber vida eterna? Guarda os mandamentos. Isso não foi, de maneira nenhuma, isso foi jogado de lado. Jesus falou isso para os jovens? Não, lá falando de herdar, não é outra história, né? Mas a questão aqui, você quer receber vida eterna? Tem que guardar os mandamentos. Agora, vem cá, deixa eu perguntar para os irmãos, vocês têm ideia do que é guardar os mandamentos, irmãos? Vocês já tentaram? Olha, eu não sei nem como falar isso aqui. Por exemplo, a lei fala para você não cobiçar nada que é do próximo. Não cobiçarás. Tem alguém aqui que conseguiu ficar pelo menos 3 horas do dia sem fazer isso? Nenhuma cobiça. Nada. Você conseguiu ficar, irmão, pelo menos 3 horas sem fazer isso? Olha o tempo que tá. Se você tiver que ser justificado pela lei, e tem que ser por meio da lei cumprida, você tem que ser purinho, 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 por dentro, por dentro, por dentro, e por fora, por fora, por fora. Você tem que ser puro em pensamentos, puro em atitudes, puro, perfeitamente imaculado. Sem cometer um só deslize em pensamento, em palavras ou em atos. Se você cometer uma vez só, sabe qual é o veredito de Deus? Você falhou por todos. Morte. Morte eterna. Irmão, mas Deus é duro, Deus é exigente, não, irmão? Eu vou usar vou usar de novo aqui o exemplo, tá? Para a gente poder entender isso. Esse assunto da expiação, da obra de Cristo satisfazendo a lei, começou a ser entendida muito tardiamente na história da igreja. E um irmão que falou sobre isso usou um exemplo muito bom, que depois foi chamado de teologia da expiação compensatória. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Alguns irmãos já ouviram, mas eu vou ter que repetir para vocês, mesmo assim. Suponha que o Adriano vem e me deu um tapa na cara. Criou um problema comigo, não criou? Afinal de contas, né? Ele me ofendeu. Esse problema que ele criou comigo, o máximo vai ficar aqui entre eu e ele, e vocês também pode ficar do lado dele ou do meu lado, mas não sai daqui. O Adriano vai para a prisão perpétua por causa disso? Não. Mas é um problema aqui, eu não sou tão digno assim, não sei me ofender. Não sai nem no jornal de Rio Claro amanhã. Adriano Rodrigues, um tapa na cara dele. Aquele do Adriano Rodrigues, Daniel de Queiroz Moraes, agora, irmão, se o Adriano fizer isso na cara da rainha da Inglaterra, tenta ir lá, Adriano. Pensou você dar um tapa na cara da rainha da Inglaterra? Ficou nervoso. Não gostei do decreto real. Vai lá e faz isso pra você ver. Né? O Trump, pode ser o Trump mesmo. Dá um tapa na cara do Trump que você vai ver se você sai da prisão. Hã? Ah, meu irmão, só se for paixão, né, Lucas? Você não escapa, irmão. Os homens de preto ficarão na sua cola, você não vai fugir de jeito nenhum. Eles vão te caçar de caça, de tudo. E o mundo inteiro vai estar sabendo disso amanhã. Por quê? Porque o Trump é mais digno que eu. A rainha da Inglaterra também. Então, a proporção da dívida é sempre proporcional ao nível de dignidade do ser ofendido. A dívida sempre é proporcional à ofensa. Sempre será proporcional à dignidade daquele que foi ofendido. Deixa eu perguntar para os irmãos, qual é o tamanho da dignidade de Deus? Deus é infinito? Hã? Alguém falou não, eu escutei alguém falar não. Infinito ou finito? Infinito. Deus é infinito? Amém? Amém. Deus é santamente, Ele é infinitamente santo? Amém. Deus é infinitamente poderoso? Amém. E por causa disso, Deus é infinitamente digno? Sim. Agora o homem, que é finito, vamos dizer que ele tentou dar um tapa, ou ofendeu a Deus, que é infinitamente digno. Qual é o tamanho da dívida que o homem ganha? Se a dívida é proporcional ao tamanho da dignidade, a dívida que o homem tem agora é infinita.
Irmãos, nós nos metemos numa enrascada, da qual não há saída. É mais fácil escapar do corredor direto da morte, lá nas prisões dos Estados Unidos, do que escapar da onde nós nos metemos. Não tinha chance. Nós ofendemos aquele que é infinitamente digno. O que nós merecemos. Por que a condenação tem que ser eterna? Porque ela é proporcional à dignidade do ser ofendido. Por isso que o inferno é eterno. Porque Deus é eterno. Porque Deus é infinitamente merecedor da nossa adoração, da nossa honra, da nossa devoção. E nós ousamos lá, por meio dos nossos pais, dizer: Deus está mentindo para mim. Não, você tem ideia do que é isso? Eu não sei o que é isso ainda. Eu estou pedindo luz para o Espírito Santo cada dia me fazer entender melhor isso aí. Mas eu sei de uma coisa: a coisa ficou grave. Porque nós ofendemos aquele que é infinitamente digno. E por isso nós merecemos um inferno não temporário. Nós merecemos um inferno tão infinito quanto a dignidade de Deus. Você entendeu? Então agora, se você quer ser justificado, se você quer ter comunhão com Ele, você tem que guardar essa lei aqui com essa perfeição. Ele não pode te receber sem isso. Porque se ele faz isso, ele ficou contra si mesmo. Ele até quer te receber, mas ele não pode passar por cima da lei dele. A lei é inerente a ele. Ele é justo, ele é santo. Então ele não pode. Como é que Deus resolve essa questão? Bom, se Deus fosse resolver do jeito mais simples, nenhum de nós estaria aqui mais, viu? Isso não causaria nada na justiça dele. Se ele nos jogasse no inferno, irmãos, a justiça dele resplandeceria como o sol. E brilharia mais ainda, mostraria-se mais brilhante ainda. Porque ele executou o que a justiça demanda. Porém, graças a Deus, Amém. Deus nos ama. Amém. E Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Amém. E passe a eternidade condenado. Então o que ele faz? Bom, ele tem que ter um jeito, uma maneira de nos justificar, de nos colocar sem dívida com a sua lei, que não contrarie a condenação que a lei impôs sobre nós agora. Como que ele vai resolver isso? Alguém tem que ser punido nessa história. Então deixa eu continuar fazendo um segmento cuidadoso para os irmãos. Olha, o negócio mas devido ao pecado era impossível guardar a lei. Deus falou: se você guardar a lei, você ganha a vida eterna. Só que devido ao pecado era impossível guardar a lei. Era impossível. Vamos ver Tiago capítulo 2, verso 10 e 11 agora. Tiago 2, verso 10 e 11. Vamos lá. Verso 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de todos. Aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vês a ser transgressor da lei. Então você pode me matar nem adulterar. Você fala: opa, não fiz nenhum desse aqui, mas está escrito: não cobiçarás. Eu duvido que você não cobiçou. Eu ponho minha mão no fogo. Se não tiver ninguém que me cobiçou. Até Paulo, em Filipenses, ele fala: eu era irrepreensível. Eu guardava a lei. Mas lá ele fala assim: eu não teria conhecido o pecado em Romanos 7. Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ele vai direto na cobiça. Ele vai direto na cobiça. Porque a cobiça, irmão, da cobiça, ninguém escapa. Só ver propaganda. Se não tivesse cobiça, não teria propaganda da Coca-Cola, por exemplo. Sabe por que tem propaganda da Coca-Cola? Por que funciona? Porque o homem cobiça, irmão. Sabe por que tem marketing? Porque o homem cobiça. Ou coisa que ninguém escapa. Então agora, olha que interessante.
Lá em Eclesiastes 7:20, a gente não vai ler por causa do tempo, que só tem mais 15 minutos aqui, diz que não há homem que não peque. Não há homem que não peque. Para Deus nos salvar, a dívida da morte tinha que ser paga pela morte de um representante de todos os homens. Outro detalhe, irmão, não podia ser qualquer homem, tinha que ser um homem que pudesse representar todos. Porque a condenação não foi por meio de um homem que era o cabeça federal da nossa espécie. Não era ele que era o nosso representante e pai de todos. Então agora Deus tem que, essa dívida, para ele poder nos perdoar e nos receber, tem que ser paga pela morte de um homem, porque foi homem que falhou, mas tem que ser um homem que seja capaz de abranger todos os homens. Do nosso lado a situação fica mais complicada ainda. Porque nós não representamos direito, nem a nós mesmos. Não tinha nem Adão para fazer serviço. Não tinha, não, nem Adão. E o próprio Adão agora, se for morrer, vai morrer pela culpa dele. Ele não pode representar mais ninguém. Ele perdeu até a imagem de Deus que ele tinha. Opa. Agora veja só, a dívida tem que ser paga. Porém o pagamento tinha que se provir de um homem justo para justificar os injustos. É por isso que a forma que Anselmo explica isso a partir do século XII é de compensação expiatória. Cristo tem que ter, para Cristo poder então ser o nosso Salvador, porque foi Ele, os irmãos vão saber, que é Ele mesmo, claro, nós sabemos, Ele tem que ter crédito suficiente para saldar a dívida. Ele tem que ter crédito. Esse homem tem que ser homem e ele tem que ser justo, ele não pode estar devendo. Porque se ele estiver devendo, ele vai pagar o quê? Né? Ele tem que ser um representante que não pode ter dívida com Deus e nem com o próximo. Não pode dever nada para o próximo nem para Deus. E essa dívida não é só não ter, ele tem que ter justiça suficiente, peso de justiça suficiente nele, que seja capaz de saldar o débito, cobrir, compensar e além, porque diz assim, ó, e eu continuo colocando mais uma coisa aqui, ele tinha que ser justo para compensar as faltas dos homens, deveria compensar, e outra, não é só compensar, irmãos, porque se essa salvação vai durar pela eternidade, tem que ser uma compensação infinita. Então você está percebendo aqui o negócio? Tem que ser homem, tem que ser justo, tem que ter uma justiça que consiga pagar, e tem que ser uma justiça que tenha abrangência infinita e eterna. Agora, mesmo que Adão, irmão, vamos supor, só por esse ponto aqui, suponha que Adão não tivesse, Deus conseguisse fazer um outro Adão, sem pecado, e ele pode fazer isso, criar um Adão sem pecado agora, que tem justiça, não está devendo nada, e que é nosso representante, mas ele não pode pagar mais, porque a ofensa se tornou proporcional ao infinito. Ele teria que ter uma justiça e uma honra infinita. E nenhuma criatura tem honra infinita. Só Deus é infinito. Só Deus é infinito. Só que para pagar tem que ser homem. Para pagar tem que ser homem, mas tem que ter valor infinito. Daniel, se alguém comprasse isso aqui e essa fosse uma reunião para resolver esse problema. Deixa eu falar. Como é que os irmãos resolveriam isso sem Jesus? Sei lá. Porque, ó, irmão, vocês estão conseguindo entender? Eu estou vendo aqui que o tempo vai chegando ao fim. Eu tinha mais coisa para falar, meu Deus do céu. Mas, irmãos, a gente precisa entender isso. Nós temos que ver o valor que o Senhor pagou por nós. Como é que você resolve isso em Jesus na história, meu irmão? Tem que ser homem, porque foi homem que falhou e tem que ser homem para pagar o negócio. Tem que ser justo, não pode ter nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma dívida, nada diante de Deus nem de ninguém. Que se anima a morrer. Tem que ser voluntário, não é imposto. E outra coisa, como você falou, José? Não pode nascer pecador. Não pode nascer pecador. Agora, suponha que Deus tivesse feito um Adão de novo do pó da terra, sem pecado, neutrinho de tudo, neutro de tudo. Sem pecado, e agora, fala assim, ele pode representar porque ele nasceu aqui do pó da terra, igual o primeiro Adão. Só que ele, irmão, Adão é Adão infinito ainda, é uma criatura infinita. Só que a nossa dívida se tornou proporcional ao infinito. Como é que uma criatura infinita vai pagar o infinito? Então, você cria ele puro, ele fala, ó, você está sendo criado puro para morrer pelos outros. Ele fala, eu não. E pronto. Pronto. Não tem nada a ver com Não isso. tem nada a ver. Cada um com seus problemas. Então, amar. irmão do céu,
Que dilema esse? Nós não íamos conseguir resolver sem Jesus. Mas graças a Deus que há Jesus. Graças a Deus que há Jesus. Ah, Senhor querido, viu? Eu não sei, eu não canso de pensar nisso. Antigamente eu falava da graça de Deus, do perdão, e eu não sei, por causa de um passado aí que eu tinha, e eu não achava assim, então, não, o negócio aqui é só a graça é só crer. Irmãos, começa a meditar sobre isso. Começa a pensar sobre isso. Então Jesus, Eu vi hoje o testemunho de um muçulmano convertido. Ele seria o sucessor do pai dele como líder do islamismo no Marrocos. Mas ele foi fazer um trabalho no seminário islâmico, e o cara falou, faz um trabalho comparado do Alcorão com a Bíblia. O cara se converteu. Aí ele falou, pai, não dá mais, eu não vou. E ele só chama Jesus de o Cordeiro. O Cordeiro. Você vê como ele fala do Cordeiro, gente. Puxa vida. Nós não temos noção, mas o ele muçulmano tem. Irmãos, a gente precisa entrar nisso, mergulhar nisso. Amém. Mergulhar nisso. Jesus é o único homem que pode pagar porque é homem. E pode pagar na medida infinita de Deus porque é Deus. Então sem Ele, eu e você estaria no inferno. Perdidinhos. E outra coisa, ele pode receber punição, por quê? Porque foi contra ele que nós falamos. Seria injusto se Deus pegasse um terceiro envolvido. É por isso que, irmão, o testemunho de Jeová, a heresia deles é heresia. Ele diz que Jesus é uma criatura que Deus pôs no meio da história. Mas peraí, aí o Adriano briga comigo. O assunto tem que ser resolvido entre nós, mas eu ponho o Zaga para tratar com o Adriano. O negócio foi entre eu e o Adriano, mas é o Zaga, irmão. Peraí, o que eu tenho a ver com a história? A não ser... Seria injusto Jesus ser o sacrifício expiatório se ele não fosse o Deus contra quem nós falamos. Eu não vou entrar aqui na questão da Trindade, que ele não é o Pai, mas é Deus, mas ele é Deus. Foi contra ele que nós falamos. Nós falamos contra a Trindade inteira. Então o segundo da Trindade pode resolver, sabe por quê? Porque foi ele que estava envolvido, foi contra ele. Se você crê num Jesus que é uma criatura para te salvar, você não é salvo. Ele tem que ser Deus. Amém. E ele é Deus. Amém. E ele é homem. Aleluia. Então agora sabe o que acontece? Poxa, não vai dar tempo. Irmãos, olha, eu prometi para mim mesmo, eu falei assim, eu não vou passar de 50 minutos. Puxa vida, viu? Não vai dar para entrar nem no outro aspecto da lei lá de Mateus. Eu vou ter que fazer, que eu vou fazer igual o irmão Gino. Não vamos com pressa, irmãos. Confiamos no Senhor. E a providência dele nos guia. Saudoso irmão Gino. Ai, meu Deus do céu. Ó, então, 7 minutos. Vamos ver até onde 7 minutos leva a gente. Fala assim, olha. Então diz assim. Embora fosse perfeito como Deus, ele... E outra coisa, irmãos. Outra coisa aqui, ó. Embora fosse perfeito como Deus é perfeito para ser infinito, o valor disso, porque tem que compensar no valor infinito. Tem que ser homem para morrer, tem que ser justo sem dever nada. E outra coisa. Lembra que ele é homem agora, né? Ele, por ele ser homem, ele tem crédito como Deus, mas ele tem uma natureza humana. E essa natureza humana tem que ter dignidade também, porque senão... Se a natureza humana não tem dignidade, como é que ela pode pagar pelos outros homens? E a dignidade humana não se ganha por ele ser Deus, se ganha por ele ser provado e aprovado. Tudo isso está discutido no livro Porque Deus Fez o Homem, de Anselmo. Né? Eu sugiro para os irmãos poderem ler se quiser. Ele, embora fosse perfeito como Deus, ele precisava ser provado e aprovado como homem. Pois é como homem que ele substitui os homens culpados. Então ele tem que ter crédito humano no negócio. Não só divino. Tem que ter valor de alcance divino, mas tem que ser um crédito da natureza humana perfeita. Não sei se os irmãos estão conseguindo ver a profundidade disso. Para que ele ganhasse esse crédito, essa honra como homem. Nas palavras de Paulo, vamos ler 1 Timóteo 3,16.
Irmãos, me dão, por favor, mais 10 minutos só. Além dos 6 aqui. Está acabando os 4 aqui, mas me deixa só com mais 10, por favor. Eu prometo que vai ser só 10. Sim, não. 1 Timóteo 3,16. É que eu não podia ficar sem ler isso aqui com vocês. Eu já cantei esse versículo em reuniões, já falei dele. Nunca tinha tentado por essa questão aqui desse versículo, desde esse ano. Por que que... E aliás, esse versículo aqui é o único cântico da igreja primitiva que está na Bíblia. Era um cântico cantado. Irmão, olha o nível dos hinos da igreja primitiva. Olha o que eles cantavam. Né? Eles cantavam sobre o Cordeiro, cantavam sobre a encarnação, sobre a expiação, sobre a obra dele desde a encarnação até a glória. Diferente dos cânticos de hoje, né? Sabor de mel, agora é só vitória, né? Você é um espelho, você é a coisa mais docinha do mundo. Se esse cântico da igreja é o que está certo, então esse de Paulo aqui tem que ser rasgado. Porque é pelo fato de nós não sermos nada que a igreja canta hoje, que eles cantavam esse aqui. Mas eu prefiro ficar com esse aqui. Amém. Eu prefiro ficar com o que o céu aprova. Eu não sou um espelho, raridade, ouro puro de Ofir. E ainda o cântico fala assim, não chore se o mundo ainda não notou. Já é bastante Deus reconhecer o seu valor. Tá bom, Deus já tá bom. Não importa, o mundo não conheceu, mas Deus já começou a conhecer, tá? Deus já sabe quanto você vale, mas um dia Ele vai levar o mundo a saber quanto você é precioso. Um dia você vai ganhar isso. Irmão. Deus do céu, põe fogo nesse negócio. Para com isso, pelo amor de Deus, nós não somos nada disso, não. Jesus disse, vós sois maus. Agora como é que eu sou? É ouro puro de Ofir? Que ouro puro de Ofir, irmão? O ouro puro de Ofir é o Senhor, são aqueles que estão na presença beatífica dele, e eles têm ouro. Sabe o que eu tenho o quê? O que eu tenho? Palha, espinho, barro. 1 Timóteo 3,16. Aqui fala assim, evidentemente, né? 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa expressão aqui, justificado em espírito. No caso do Senhor Jesus, não está falando de justificação, porque ele não tem que ser salvo de nada. Não é da justificação de salvação de alguma coisa, como nós. Justificado em espírito aqui significa que ele foi aprovado na sua conduta, na sua parte moral. Seu espírito foi achado puro, sem mácula. Ele foi vindicado em espírito. Quando ele terminou, quando o ministério dele estava concluído, que ele subiu o Monte das Oliveiras, a parte espiritual dele, que era a glória, extravasou para fora, como uma vindicação de que ele era o aprovado de Deus. Por isso que em Lucas tem um detalhe que não aparece em Mateus no Monte da Transfiguração. Mateus diz que quando veio a voz, falou, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora o texto de Lucas fala assim, este é o meu filho amado, o meu... O que mais? O meu eleito. Que detalhe, irmãos. Porque Jesus é o Filho amado de Deus quando começa o batismo, né? Ali no batismo ele é aprovado por Deus. Mas será que depois de 3 anos provado, ele não falhou em nada na sua natureza humana? Ele não falhou nos 30 primeiros. Não falhou nos 30 O pai primeiros. falou isso. O pai falou isso, né? É bom, muito bom, Zarda, vamos lembrar mesmo. Ele viveu uma vida oculta e o pai evidencia que aquela vida secreta não teve, nunca Jesus teve um pensamento errado em 30 anos. Irmão, já pensou o que é isso? Aquela história que Jesus foi para a Índia, fugiu para não ser... Rasga isso fora. O pai que tem autoridade diz, ele é o meu amado. Nele eu me comprazo. Amém. Nunca o céu foi aberto para ninguém antes, daquela forma. O texto de Marcos é expressivo em dizer que foi rasgado o céu. Então veja só, Jesus foi aprovado na sua vida privada. Só que depois de 3 anos sendo provado, o pai agora vai dizer, ele agora é o meu eleito. Sabe o que significa esse eleito? Significa que ele está qualificado. Agora vai começar os 10 minutos, tá? Significa que ele está aprovado para ser o nosso Salvador, porque ele tem crédito.
A sua natureza humana, testada em todos os sentidos, tem crédito diante de Deus. Então ele pode agora pagar os débitos dos outros homens. Olha só, tem mais 10 programados. Está programado, eu não vou me perder agora. Então, irmãos, veja só. Ele foi aprovado, portanto ele pode pagar. Ele tem que ganhar esse crédito primeiro. Ele ganhou em 3 anos, em 33 anos, aliás, esse crédito. E agora o Pai diz, ele é o meu eleito. Ele é o designado. Ele foi justificado em espírito. Aquela parte espiritual dele, quando saiu no Monte da Transfiguração, saiu como glória. Foi o único homem que brilhou daquele jeito. Nem Enoque, que subiu vivo ao céu, brilhou daquela forma. Foi evidenciado daquela forma. Então ele pode pagar o meu e o seu pecado. Amém. E aí diz assim, eu continuando aqui, diz assim, ó. Depois que ele foi provado por 33 anos, foi no Monte da Transfiguração que tal evidência se deu. Agora ele estava apto para pagar pelo nosso débito e sofrer o juízo. Só que negócio, ele pode pagar, ele tem que ser provado só para dizer, só para que ele tenha honra e seja digno de morrer. Está entendendo? As provas que ele passa é só para que ele tenha crédito diante de Deus como homem. Como Deus ele sempre teve. Mas como homem ele tem que ter crédito. Então ele é provado, irmãos, 30 anos, 33 anos aliás, só para conseguir ter mérito. Para que com esse mérito ele salde a nossa desonra. Agora que ele está aprovado, ele pode ir à cruz sofrer toda a ira de Deus no meu lugar. E nós vimos de manhã aqui, irmãos. O que foi isso? Nós vimos um pouquinho. Eu sugiro para os irmãos lerem aquele livro, O Incomparável Cristo, no capítulo do Jardim das Aflições. Do Jardim do Getsemane, das aflições do Getsemane. Se eu vou falar para você, se você não chorar com isso aí, você não nasceu de novo. Não, estou falando, ó irmãos, é sério, se você não chorar com aquilo ali, você não nasceu de novo não. Olha, eu já chorei com o Romeu Bornelli explicando esse assunto, já chorei com outros irmãos. Mas o dia que eu li isso naquele livro ali, eu tive que ficar, acho que eu fiquei quase umas 2 horas sem conseguir parar de chorar. Não, comecei a ficar. Comecei, falei, Senhor, eu preciso, tem que parar, senão eu não vou. Né? É muito para mim. Irmãos, o que ele passou no Getsemane, nós vimos a implicação. Ele pediu ao Pai, o texto de Hebreus diz que ele orou com forte clamor e lágrimas, a quem podia livrar da morte. Diz que ele foi ouvido. Aí eu falei para os irmãos aqui, uma coisa que para mim foi maravilhoso ver naquele texto. Mas, como diz os eruditos, inclusive o irmão Kepa Morgan, Jesus morreu no Calvário. Vai estar dizendo que ele orou para quem podia livrar da morte e ele foi ouvido. Significa que ele foi salvo da morte. Mas ele não morreu no Calvário? Então a resposta que é a seguinte: ele não estava orando para ser livrado. Aquela oração que Hebreus está falando não era para ser livrado da morte na cruz. É porque o peso que ele já estava antevendo sobre ele era tanto. Cada pecado, pensa um pouquinho aqui agora, irmãos. Eu não vou pedir para fazer 1 minuto, porque o tempo já está curto, né? Então, mas pensa na sua cabeça cada ato de pecado que você cometeu. Cada mentira que você contou. Cada pensamento impuro que você teve. Cada um deles foi colocado sobre o Santo Cordeiro de Deus. E por ele ser Deus, ele conhece a dor do pecado como nós não conhecemos. Porque quanto mais pura a pessoa é, mais ela conhece quão pernicioso é o mal. Só quem está em trevas não consegue ver a própria treva. Quanto mais luz, mais você vê. Agora imagine o Santo Cordeiro de Deus recebendo cada maldição que estava sobre nós. Irmãos, a Bíblia fala, o Salmo 69 profetiza, que ele gritou a Deus dizendo: salva-me, ó Deus, porque eu estou atolado em um profundo poço que não dá pé. Quando ele orou pedindo para ser salvo da morte, é porque a estrutura física dele poderia morrer no Getsemane. Ele poderia não suportar o que, como Deus, ele estava começando a experimentar a partir daquela hora. Ele falou: Pai, não me deixa morrer aqui. E por isso o Pai enviou o anjo. Você acha que nós sabemos o que é isso, irmãos? O que ele estava passando, como diz o nosso irmão, nós temos que tirar a sandália dos nossos pés. Porque o solo do Getsemane é assim.
Foi isso que Ele pagou por nós. Santo Senhor Jesus. Bendito Senhor Jesus. Eternamente louvado. Digno. E no céu surge um novo cântico. Irmãos, Ele passa essa aflição por nós. E Ele substitui. Oi, irmão. Aqui em James fala que Ele foi ouvido por causa da sua reverência. Era impossível que naquela reverência que Ele tinha com Deus, Ele não fosse ouvido. Mas Ele pediu e foi salvo de morrer no Getsemane. Por mim e por você, para poder subir o Calvário. E Ele recebeu toda a ira de Deus. Não só Ele foi tirado a face do Pai, aquela comunhão que Ele perdeu, como também a ira de Deus. Tem cristão que não gosta de falar da ira de Deus. Mas isso é um assunto do Evangelho. A ira de Deus veio toda sobre Ele. Nós não sabemos o que é isso. E aí tem aquele cântico do irmão Charles Wesley, que é maravilhoso. Ele diz assim: em pé, minha alma, em pé, não tenhas mais temor. O sangue já verteu por ti, o Salvador. Perante o trono está então meu nome escrito em sua mão. Meu nome escrito em sua mão. O vivo Salvador que foi ressuscitado, Ele venceu. Por mim está a rogar, com redentor amor e sangue singular. O trono Ele manchou no céu, com sangue que por nós verteu. Com sangue que por nós verteu. 5 chagas, sim, foram as que sofreu por mim, que gritando em oração, estão clamando assim: ao pecador, perdoa já. Resgata, comprado está. Resgata, comprado está. Amém. O filho amado seu, o pai o ouve orar. Nenhum pedido seu, o pai vai recusar. Resposta, o Espírito dá, que fui gerado de Deus Pai. Amém. Amém. Que fui gerado de Deus Pai. Amém. Irmãos, reconciliado estou. Perdão já posso ouvir. Seu filho agora sou. E não mais temo aqui. Com confiança a Ele vou. E clamo, Abba Pai de amor. E clamo, Abba Pai de amor. Bendito seja o Senhor. Amém. E Ele sofreu aquilo, irmãos, por amor. Amém. O outro hino de um outro irmão que eu gosto muito diz assim: qual foi o teu crime, querido Senhor? Pois pela terra e céu tu fostes examinado e foste achado culpado de muito amor. Amém. Jesus, nosso amor, foi crucificado. Ó pecado, ó amor de Deus, ó do homem o pecado, estavam em combate na cruz. O duelo foi ali travado, mas a vitória será sempre do amor. Amém. Porque Ele, nosso amor, foi crucificado. Bendito seja o Senhor, irmãos. Amém. Ele cumpriu a lei em nosso lugar, para que nós tivéssemos salvação eterna, a vida eterna. E saber que nós temos vida eterna, não há nada que se compare a isso. Mas no Evangelho de Mateus, como vai o tempo acabar aqui, o assunto não é esse, eu deixo para uma próxima comunhão. O assunto do Evangelho de Mateus tem a ver com Jesus completar a lei para a nossa conduta, para que nós nos tornemos dignos do reino para onde Ele nos chama. Amém. Ele não só deseja nos salvar com vida eterna, mas Ele deseja nos conformar a Ele. Amém. E por isso Ele diz: eu não vim jogar a lei por terra, eu vim cumprir, eu vim completar. Irmãos, e tem pelo menos 3 aspectos em que essa lei é completa nesse sentido. Não vai dar tempo de falar nada disso aqui agora. Eu não estou falando isso aqui para eles me dar mais tempo não, viu? Eu só estou falando que não vai ser possível mesmo. Mas, irmãos, a lei tem que ser guardada em todas as suas exigências, se nós queremos reinar com aquele que nos amou aquele dia. Amém. Bendito seja o Senhor. Amém. Que guardou toda a lei de modo vicário em nosso lugar. Amém. E bendito seja Ele que nos imprime a lei viva em nosso coração.
para que nós possamos ser como Ele é. Amém. E reinarmos com Ele. Tocou. Fica para uma próxima. Amém. Puxa vida. Fica para uma próxima. Vamos orar então. Senhor Jesus. Tu é o Senhor quem fez por nós. Não merecedores de nada. Não tínhamos nada. Não poderíamos fazer nada, Senhor. O que merecíamos, de modo justo, era a condenação. Senhor, nós não sabemos o que significou as horas amargas do Getsemane, Senhor. Nós não sabemos o que foi a tua roupa ficar toda encharcada de sangue, até mesmo antes do Calvário, Senhor. O Senhor verteu sangue antes de ser crucificado. Senhor, por favor, Senhor Jesus, toque o nosso coração, Senhor. Nos ajuda a ver como o Senhor é digno. Nos ajuda a ver a tua santidade, Senhor. De uma forma que nós não vimos ainda. De uma forma que nós não tocamos, Senhor. Tem compaixão de nós. Esses assuntos são tão altos. Se o Senhor não nos ajudar, o que nós podemos fazer, Senhor? O que nós podemos fazer? Nós somos tendenciosos ao mal. Nossa mente é uma mente impura. Nossa mente é uma mente que está precisando, Senhor, constantemente da lavagem de água da Tua Palavra. Pelo poder do Espírito Santo, deixa-nos ver, Senhor, a santidade de Jesus, o Filho de Deus, como nosso mediador único e suficiente. Deixa-nos ver, Senhor, de onde foi que o Senhor nos salvou. Deixa-nos ficar impressionados com isso. Deixa que isso seja cravado em nosso coração, para que, Senhor, sendo justificados por fé, Cristo é o fim da lei para a nossa salvação eterna, porque eternamente Ele pagou o nosso débito. Mas agora Seu Espírito deseja nos levar, Senhor, a obedecermos a Tua lei, pela Tua graça. Ó Senhor, nos prepara para isso. Senhor, toca em nosso coração para vermos o quanto Tu nos amastes. Permite-nos ficar impressionados com as chagas do Senhor, com chagas que gritam e que falam diante do trono, pedindo por cada um de nós, rogando por cada um de nós, nos cobrindo com a Tua perfeição, imputando a nós toda a Tua perfeição, Tua justiça que nos substituiu, Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Filho de Deus, ó Filho do homem, que tira o pecado do mundo, deixa-nos ver, Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor, e renova em nós o amor, que só a Tua cruz pode fazer surgir em nosso coração. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.